Olá amigos orquidófilos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Cultivando Orquídeas em Minutos. A planta que eu selecionei para a gente bater um papo hoje é muito especial e nós vamos falar um pouquinho sobre ela e sobre a história desse gênero. Dendrobium, nós vamos falar um pouquinho da microchip, que aqui à minha mesa está, mas vamos falar um pouquinho da história que envolve esse maravilhoso gênero que possui muitas espécies dentro dele. Tá interessado? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos falar hoje sobre a Dendrobium microchip, que à minha mesa está. Mas antes eu quero começar dizendo para vocês que, se você não sabe, Dendrobium é um dos gêneros que possui cerca de 1.500 espécies dentro dele. São nativos principalmente da Índia, sudeste da Ásia, Austrália, Nova Guiné, é onde a maioria dessas plantas vegetam. Um pouco antes da gente começar a falar da planta em específico aqui, eu quero falar para você de uma coisa mágica, né, que é a etimologia que essas plantas se encaixam, né? Porque normalmente as nomenclaturas, as taxonomias, né, elas se dão pela linguagem grega. E é muito interessante, né, porque dendron quer dizer árvore e bios, né, bium, quer dizer vida. Então o gênero Dendrobium, ele significa árvore, vida. É muito interessante isso, né? Uma coisa muito bonita. Bom, muito bem, mas a ideia desse quadro é ser objetivo, né? Mas é que eu me empolguei um pouquinho para contar um pouquinho disso para vocês, tá? Essa planta que aqui à minha mesa está, ela na verdade ela não é uma espécie, né? É considerada, conhecida por muitos amigos hoje aí como Dendrobium microchip. Na verdade, ela foi por muito tempo conhecida como Dendrobium alce. E se trata de um híbrido. É um híbrido, eu vou estar mostrando agora as imagens para vocês, né? E vou contando um pouquinho enquanto eu vou falando. O Dendrobium microchip, durante muito tempo ele foi conhecido também como Dendrobium alce. Ele é um híbrido primário de Dendrobium aberrans com Dendrobium normambiense. Trata-se de duas espécies que vegetam em Nova Guiné. O híbrido mudou de nome, né, de Dendrobium alce chip para Dendrobium microchip após um ajuste taxonômico em uma de suas espécies mãe. Agora que você já sabe um pouquinho da história dessa planta, que se trata de um híbrido, né, entre duas espécies, a gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo dessa planta. Enquanto eu vou falando sobre o cultivo, eu vou mostrando para vocês as imagens, né, de como aqui está plantada a minha planta. A gente vai falar um pouquinho sobre iluminação também, regas e muito mais. Muito bem, como vocês podem ver na imagem, essa planta ela está num vaso de barro com casca de macadâmia misturada com um pouco de carvão e bem pouquinho esfagno. Então aqui nós temos um substrato em uma condição bem seca. O seu vegetal, ele não ultrapassa cerca aí de 15, 20 centímetros, é um vegetal pequeno. A sua floração ela tende a ocorrer sempre no período de outono e inverno. E uma das curiosidades mais interessantes para essa planta é que ela possui a sua floração, uma das florações mais longas que nós conhecemos dentro da orquidofilia. Essa planta também há registros aí, né, de algumas pessoas que dizem que ela já tem registro até no Guinness Book, porque a sua floração pode durar de 4 a 6 meses. Bom, mas para isso acontecer é necessário sim alguns cuidados. Que essa planta não fique na chuva e que você no momento da rega não molhe as suas flores, né? Então ela pode até durar um pouco mais, ela pode até durar esse tempo, mas você vai ter que ter alguns cuidados, porque a rega e também a água de chuva pode atrapalhar a floração dessa menina e fazer com que isso dure bem pouquinho. As suas flores, elas têm um tamanho médio de 3,5, 4 centímetros, são perfumadas, um perfume bem levinho, muito gostoso. E o curioso é que a maioria das vezes que nós falamos de Dendrobium, nós falamos de muita iluminação. Então nós vamos começar agora a entrar nesse quesito, mas para encerrar, o vaso, né, tipo de vaso e o cultivo que você pode ter, você viu que aqui ela vegeta num vaso de barro com casca de macadâmia, mas isso também é possível que você faça cultivos em cachepô, é também possível que você faça em vaso plástico com outros tipos de mix de substrato, como por exemplo casca de pinos, carvão, um pouco de esfagno, pedriscos. Esse tipo de substrato para essas plantas que gostam de substrato mais seco vai ser sempre ideal. Evite
para o gênero Dendrobium que você faça uso de muito esfagno, de vasos plásticos carregados com substrato mais úmido, porque essas plantas tendem a apodrecer, elas não gostam muito, né? Elas preferem normalmente regiões mais quentes e secas, né? O que não significa que você não deva molhar, que você não deva regar. Não, muito pelo contrário, a ideia é que a gente molhe bastante, mas que ela seque rapidamente. Raízes desse gênero variam bastante, desde dendróbions que possuem raízes mais finas a raízes mais grossas. No caso específico da nossa microchip aqui, ela tem raízes mais finas. Então, nesse caso, eu recomendo que você faça uso de substratos mais secos, de preferência para tronquinhos, cachepôs ou uma opção de vaso de barro, como você está vendo aqui, com casca de macadâmia. Dito sobre o substrato, vamos entrar agora na rega. Nesse caso aqui, a rega que eu recomendo para você é de 3 a 4 vezes no período de primavera-verão e que você faça de 1 a 2 no período de outono e inverno. Se você plantar essa planta num tronquinho, eu recomendo que no período de verão você faça regas diárias. Já no período de outono e inverno, você pode fazer 3 vezes a rega na sua casa. Lembro que todas as vezes que nós falamos de rega, depende muito da sua condição climática, do ambiente do seu orquidário, para que você possa fazer uma rega sempre adequada para a sua planta. Dito sobre as regas, tipos de vaso que você pode usar e substrato, vamos entrar um pouquinho agora na adubação. A adubação que eu faço para essa plantinha aqui é a mesma que eu faço utilização para as minhas catleias. A tabela de adubação que eu uso nas minhas catleias é a mesma que eu faço uso aqui. Adubos químicos é muito bem aceito, né? Que é a adubação que eu entrego para minhas plantas no geral hoje. Isso não significa que você não possa fazer uso apenas de adubos orgânicos, como bocache, rimitsu e alguns outros disponíveis no mercado. Também é aconselhável que você faça uso de osmocote, uma planta que aceita muito bem o osmocote também dentro do seu vaso. Já em condições de tronquinho, você pode fazer sachês e amarrar esses sachês para que você possa entregar essa adubação. Então, na adubação não há segredo, mas se você não tem muito conhecimento sobre isso, eu sempre deixo aqui para você um izinho para você entender um pouquinho mais como que a gente faz adubação nas nossas plantas. Se você não tem conhecimento nenhum, clica e confere. Falado sobre adubação, sobre vaso, sobre o seu tipo de substrato, nós vamos falar agora sobre a iluminação, algo muito importante, porque todas as vezes que nós ouvimos falar do gênero Dendrobium, nós ouvimos falar de muita iluminação para esse gênero. E eu quero dizer para você que essa planta aqui, ela não vai muito bem se você colocar ela numa iluminação muito, muito alta. A experiência que eu tenho com essa planta aqui, ela vegeta dessa forma, vegeta bem, e ela floresce dessa forma em condições de 70% de iluminação. Isso mesmo. Essa planta eu já vi algumas pessoas cultivando ela em uma tonalidade de iluminação um pouco maior, mas dava para ver que a planta estava estressada, com tons amarelados nas suas folhas, o que sugere que isso não era o melhor cultivo para ela. Lógico que você terá que fazer uma experiência, mas se você for entregar mais iluminação, eu sugiro que ao comprar essa planta você comece entregando um pouquinho menos de iluminação e vá aumentando ao decorrer do tempo, caso ela não venha a florescer. Muito bem, então, essa foi as dicas para que você possa cultivar na sua casa a Dendrobium microchip. E eu desejo muito que esse vídeo tenha te ajudado, que você que não conhecia possa, além de conhecer agora, também ter dicas para poder ter sucesso de floração na sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o meu like, compartilhe os vídeos e se você não é um amigo inscrito ainda, te convido a fazer parte da família orquidófila, da comunidade orquidófila do canal Orquídeas em Ação. E dessa forma, desperte o orquidófilo que existe em você, tá certo? A gente tem um encontro marcado nos próximos minutos cultivando orquídea. Super beijo e tchau!